Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos iniciando as gravações, né, Valdemir? Do episódio de número 39 da Revista Espírita 1858 e estamos com o tema hoje da teoria das manifestações. Lembrando que a gente já fez esse tema, né? A gente já falou inicialmente de um primeiro artigo da Revista Espírita que tinha teoria das manifestações também. E esse artigo agora, ele é, na verdade, um prosseguimento em que quem está em casa vai ver que Kardec vai fazer algumas perguntas, inclusive aqui, que serão eventualmente respondidas com a finalidade de aprofundar, sobretudo, na questão dos fluidos e da inter-relação sobre as manifestações dos espíritos, o perispírito, questão fluídica também, em que vai ser tratado nisso aqui. A gente volta já, vamos rodar a vinheta e a gente já faz a leitura desse artigo interessantíssimo da Revista Espírita, 1858. Bom, pessoal, vamos fazer agora a leitura desse artigo. Eu sei que a gente está numa dinâmica diferente do que a gente fazia antes. Antes a gente estava fazendo, né, Valdemir? A gente fazia a leitura e fazia a exibição do que a gente estava lendo para que o pessoal que esteja em casa possa nos acompanhar. Mas, se você está fazendo esse estudo aqui com a gente, com certeza você tem a Revista Espírita aí na sua casa. E aí, faça a leitura junto conosco aqui, enquanto a gente vai fazendo esse passar de olhos aqui por esse conteúdo. Vamos fazer a iniciação? Jornal de Estudos Psicológicos, ano 1. E agora nós estamos no mês de junho de 1858, número 6. Teoria das manifestações físicas, segundo artigo. Como eu disse, esse aqui é o segundo ponto já em que a gente tem falando aqui sobre essa questão da inter-relação dos espíritos e as manifestações físicas. E Kardec vai dizer assim: rogamos aos nossos leitores o obséquio de se reportarem ao primeiro artigo que publicamos acerca desse assunto. Sendo este a sua continuação, seria pouco inteligível se não se estivesse em mente aquele do começo. As explicações que demos sobre as manifestações físicas, como dissemos, fundam-se sobre a observação e a dedução lógica dos fatos. Concluímos de acordo com o que vimos. Agora, como se operam na matéria eterizada as modificações que vão torná-la perceptível e tangível? Deixemos primeiro que falem os espíritos, a quem interrogamos a respeito desse assunto, acrescentando depois os nossos próprios comentários. Mesma coisa nós vamos fazer aqui. Então, nós vamos fazer as leituras das perguntas aqui em que os espíritos foram questionados e vamos comentar também algumas coisas. As respostas seguintes foram dadas pelo espírito São Luís. Lembrando que São Luís era o orientador, sobretudo, dessa atividade. Concordam com o que nos haviam dito anteriormente por outros espíritos. Então a gente tem aqui também a universalidade e concordância da doutrina espírita, que são os fundamentos que inclusive Kardec colocou para estudar essa ciência. Pergunta de número 1. Como pode um espírito aparecer com a solidez de um corpo vivo? Resposta. Ele combina uma parte do fluido universal com um fluido que o médium libera, próprio a esse efeito. À sua vontade, esse fluido toma a forma que o espírito deseja. Mas, em geral, a forma é impalpável. E aí, Valdemir, eu queria que, sobretudo, você comentasse isso aqui para nós, trouxesse seu conhecimento, para que a gente possa saber como é que funciona essa inter-relação dos fluidos, que a gente está vendo um fluido do médium, não é isso? E uma vontade dirigida para poder formatar esse material. Queria que a gente comentasse isso para o pessoal em casa poder entender melhor esse material aqui. Uhum. Muito bem. Só dando uma dica para aqueles que não têm ainda a Revista Espírita, no nosso site www.vinhasdosenhor.com
nós temos todas as revistas lá prontas para download. É só acessar o nosso site e baixar todas as revistas que quiser, tá? Aí dá para se acompanhar conosco, né? Todos esses episódios que nós estamos apresentando aqui. Com relação às manifestações, às aparições de espíritos, há uma combinação aí de dois elementos, do elemento espiritual e do elemento físico. O elemento espiritual nós vamos chamar do fluido universal, que está presente em todo o universo, né? E o fluido físico é a emanação do fluido vital que jaz no médium encarnado. Todas as pessoas podem dispor desse fluido para um evento de materialização? Não. Existem aqueles que estão preparados, que têm uma organização biológica pronta para que isso possa suceder. Tem essa facilidade. São chamados os médiuns de efeitos físicos. Né? Então, como que funciona isso? É um elemento sutil que transita entre as duas dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual. É uma semimatéria. Por isso, ela pode se tornar tangível e intangível. Ela pode ser utilizada tanto no plano espiritual quanto no plano físico. Então, dessa combinação é que se resulta os fenômenos de efeitos físicos, as aparições, como foi dito ali, a maioria intangível. Mas ela pode se solidificar? Pode. Pode se materializar completamente? Pode. Mas por que é intangível na sua maioria? Por dispêndio de energia, do fluido vital mesmo. Então, quando ela se torna apenas assim, como uma neblina, se eu posso usar esse termo, há um dispêndio muito menor de energia do que quando esse corpo se solidifica. Pode se solidificar? Pode. Mas é um processo assim mais avançado. Ô Valdeni, eu queria inclusive que a gente comentasse aqui o seguinte, porque tem muita gente que fala assim, mas beleza, eu entendi essa questão dos fluidos, dessa combinação que você disse aí, que na verdade é o fluido universal, mas que no médium é um fluido animal, mas na verdade continua sendo fluido universal. Sim. Ele só está modificado, certo? Exato. E o espírito vai mexendo com isso aqui na vontade dele. Agora a questão é a seguinte, por que hoje não acontece tanto efeito físico mais? Né? Essa é uma dúvida que todo mundo que chega aqui no Centro Espírita vai perguntando, né? Você, então eu queria saber, né? Por que a questão mediúnica não está tão ostensiva hoje, nos dias de hoje, na atualidade, como era na época de Kardec? Olha só, naquela época, em 1800, né, 1850, 1840, até 1870, os fenômenos eram muito frequentes e ele nasceu da forma de comunicação da seguinte maneira, através de pancadas na mesa. Então, olha só, para se fazer uma pancada, para se materializar e influenciar a matéria, há necessidade de um dispêndio grande de energia. Ok? Então, e o método de comunicação é um método assim, rústico, demoradíssimo. Agora, pensa bem, um espírito, nem vou falar espírito superior, não. Igual a nós aqui, bem medianos. Qual que é o grau de paciência que a gente tem para fazer assim, ó? A, B. Praticamente nenhum, né? Na verdade, paciência é uma coisa que nos falta para todos. Pois é. Quando você está na terceira, quarta palavra, você soletrando dessa maneira, sua paciência já foi embora. O seu tempo, o desperdício de tempo é muito grande. Então, esse é um mecanismo ainda muito arcaico para uma comunicação que seja bem relevante. Então, para se tornar assim visível, para que as pessoas pudessem ter contato, realmente ter um fenômeno ali, havia necessidade dessa rusticidade, né? Então,
Agora, por que nos dias atuais isso não precisa? Porque a partir daí tudo foi se evoluindo, inclusive a própria mediunidade. Ela está em processo de evolução constante. E hoje a gente sabe que pela psicofonia o processo é muito mais rápido, ou a própria psicografia, o processo é muito mais rápido de trazer uma mensagem do plano espiritual para o plano físico. Olha só, antigamente tinha o que lá nos salões? Tinha uma cestinha com um lápis e ali havia o que? Apenas a imposição das mãos para que o fluido fosse retirado, pudesse animar aquela cestinha, o espírito, né, pudesse animar aquela cestinha e escrevesse a sua mensagem. Pensa o dispêndio de energia aí. E a morosidade. E muitas vezes as pessoas se sentavam, igual nós estamos sentados aqui, né? E colocavam as mãos em todo mundo e doavam as energias para aquele fenômeno. Exatamente. Então havia necessidade de muitos médiums para que a doação fosse assim num nível alto para que o fenômeno pudesse acontecer. Correto. E também o médium, ele tinha que estar preparado biologicamente para exercer aquela função. Porque se uma pessoa comum, ela não teria essa disponibilidade fluídica suficiente para promover um fenômeno. Por isso, foram se rareando os fenômenos de efeito físico e foram se acentuando os fenômenos de manifestação inteligente. E inclusive faz todo sentido, não é? Porque, pelo que você disse, então, essa situação de comunicação por batidas, por pancadas, por cestas que se moviam e tal, tinha, na verdade, a finalidade de chamar bastante atenção para que houvesse esse segundo momento em que nós estamos aqui, para que nós pudéssemos nos comunicar como seres humanos que nos comunicamos, né? Falando uns com os outros. E nesse caso, por meio da psicofonia, da psicografia também, né? Que depois é a comunicação dos espíritos por meio do papel também. E foi um meio bem democrático porque alcançou todos os níveis de pessoas. Desde aquelas mais simples e ignorantes, você podia travar contato com o fenômeno, quanto as mais cultas e inteligentes também travavam contato com aqueles fenômenos. A partir daí, o que faziam com esses fenômenos, aí já é um processo individual. E lembrando que esse fenômeno que aconteceu a partir de 1848 até o final ali de 1868, ele ocorreu não em um só país, mas Estados Unidos, França, Inglaterra, nós tivemos manifestações na Holanda e no próprio Brasil também. Naquela época nós tivemos também. Né? Inclusive tem registros históricos sobre essa situação. Exatamente. Bom, eu vou dar uma leitura aqui sobre esse número 2, e esse número 2 aqui, ele eu diria que é desafiador, né? Porque os espíritos foram muito sucintos nessa parte aqui. Eles dizem assim: qual é a natureza desse fluido? E a gente entendeu, então, o que é que está sendo usado para que nós possamos ter esses elementos de comunicação, tanto física, né? Aqui, nesse caso, nós estamos falando aqui de aparições mesmo, o espírito aparecer com a solidez de um corpo vivo. Né? E aí agora Kardec quer saber o que é a natureza, ou seja, de que é feito esse fluido. E os espíritos vão dizer assim: fluido, está tudo dito. Foi muito simples a resposta porque foi bem objetivo. O que é um fluido? Vamos pegar como exemplo a água. A água você consegue... Ela tem forma? Depende de onde você colocar ela. Pois é, fluido é a mesma coisa. Sim, depende de como colocar. Então essa é a analogia que você tem para fluido. Ele está em toda parte. Você pode juntá-lo, né, em pequenas porções, desde que esteja circunscrita a um material, né, que o envolva. Sim. Bom, e aí Kardec acaba perguntando também aí se esse fluido é material. Se o que está sendo utilizado pelo espírito aqui é material. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Inclusive eu vi no seu estudo de ontem, ontem, terça-feira, né? O seu estudo relacionado aí, acho que era o número 80 do Pão Nosso. E nele você até comentou sobre essa questão de que a forma como nós pensamos molda
o perispírito, o qual nos revestimos, o fluido, o qual nós estamos revestidos, e esse fluido, por estar conectado ao nosso corpo e, sobretudo, também ser feito da matéria do globo em que nós estamos, nós ficamos circunscritos a uma determinada área, de acordo com aquilo que nós pensamos. Eu achei muito interessante isso que você disse, né, nesse estudo de número 80 do Pão Nosso. Né? Nem sei se você recorda disso. Não, matéria eu recordo, mas a aula não. Ele responde, eu acabei não falando da resposta, né? Esse fluido é material? Ele fala semimaterial. Semimaterial quer dizer o quê? Que ele vai para um lado ou para o outro. Ele pode estar tanto numa dimensão quanto em outra. Por isso a sua importância. Vejamos aquela combinação que a gente sempre fala: espírito, perispírito e matéria. Para que o espírito, que é pura parte pensante, parte inteligente, né? Energia. A inteligência em si. A inteligência em si, né? Para que ela possa animar a matéria, tem que ter um intermediário, que é o perispírito, que é feito do quê? Justamente do fluido cósmico universal. Que para cada planeta tem as suas características. Por isso que aqui, biologicamente, nós nos apresentamos dessa forma, com os elementos químicos constantes do nosso planeta. Faz de conta que a gente não estivesse na Terra, estivesse em Marte. Nosso corpo seria diferente. Completamente diferente. Adaptado aos elementos químicos daquele orbe, mas que é uma variação do fluido cósmico universal. Tudo deriva, tudo vem do fluido cósmico universal. Então, essa capacidade dele transitar entre duas dimensões, que facilita o quê? A vida na dimensão espiritual, a manifestação do lado de lá, como nós vulgarmente falamos, e a vida no plano físico, a visibilidade e tangibilidade aqui no plano físico, porque ele transita entre esses dois estados. O fluido acaba transitando, então, entre os dois estados. Exatamente. E isso explica, então, muita coisa. Explica, sobretudo, sobre, por exemplo, sobre as doenças, por exemplo, da forma como a gente pensa, como isso tem conexões com o nosso corpo. Fala também sobre as manifestações, então. E, inclusive, sobretudo, por que nós estamos aqui na Terra. Porque a parte pensante nossa, ela não está devidamente alinhada com as leis superiores e, portanto, o fluido do qual nós estamos revestidos é uma carapaça que imita o nosso pensamento. Não é isso? Sim. Seria isso, então, a grande explicação para a gente saber o porquê que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. E também, alinhando a esse comentário, a gente sempre fala porque nesse plano nosso tem tanta dor, tem tanto sofrimento. E a gente bate tanto nessa tecla que é o seguinte: o início do sofrimento, o início da dor, se dá lá no pensamento. Não são nas questões diárias da vida. Não é na vivência, é no pensamento, é no nascedouro de tudo, está ali. Porque é a força que imprime uma ação nos elementos. Ok? E nós, inclusive o nosso perispírito, são elementos materiais altamente suscetíveis à influência da parte pensante. Então você pensa mal, você plasma isso no seu próprio perispírito. O seu molde, a sua forma. O perispírito, a gente costuma falar que é a forma do corpo físico. A forma tem que ser perfeitinha para que o corpo físico seja perfeito. Então você começa a usar mal a sua parte pensante. Então você gradativamente você vai lesando a sua forma, o seu perispírito. Você vai imprimindo naqueles elementos que o compõem certas distorções. Então isso vai como que influenciando nesse corpo de tal maneira que ele está ligado ao corpo físico molécula a molécula. Se você enferma uma molécula perispiritual, o que vai acontecer com a molécula física? Vai fazer assim, ó, vai
ser uma esponja. Cara, isso é uma ferramenta que eu diria assim, que é sem igual, né? O Espiritismo dá essa ferramenta para nós. Ou seja, a forma como nós pensamos dita como que as nossas vidas serão. Exatamente. Né? E aí a gente relembra Jesus também com isso, que falava: vigia e ora seus pensamentos, toma cuidado. Eu vou mais além, em outra fala de Jesus, que ele disse assim: tudo aquilo que eu fiz, vós também podeis fazer e muito mais. Porque a fórmula é a mesma. Para os erros, quanto para os acertos. Se você pensar bem, se você tem uma saúde mental, um equilíbrio, uma organização baseada na sua vontade, bem disciplinada, uma compreensão da vida e um afeto para com as pessoas e tudo mais, você plasma isso no seu próprio ser, no seu próprio perispírito. E o que vai fluir para o corpo físico? Saúde. Saúde física, saúde mental. E eu sei que a gente está se alongando um pouquinho aqui nesse assunto, mas porque ele é de um grande interesse, sobretudo para quem está em casa aí também nos assistindo, para a gente poder usar melhor os nossos pensamentos e, sobretudo, para a gente ter qualidade de vida do ponto de vista espiritual. Mas eu queria que a gente conduzisse, que você pudesse nos presentear com mais do seu conhecimento, sobretudo como que, porque a gente ouve muito, principalmente nas obras do André Luiz, que alguns perispíritos de espíritos que estão em zonas umbralinas ou até mesmo nas zonas abissais, como relatado no Libertação, tem formas lupinas, tem formas de metade de equinos, cavalos. Então, tudo isso então está relacionado à forma pensamento que esse espírito conduz. Exatamente. Pode ser por um processo de hipnose e pode ser por um processo totalmente particular. Porque o corpo espiritual, o perispírito, ele é altamente plasmável de acordo com a força do pensamento. Se aqui na matéria o nosso pensamento tem força, e olha que aqui é bem grotesco, lá é muito sutil. Ele é plástico. Eu lembro de um pedacinho de um livro que eu não sou muito fã, e é o Violetas na Janela. Da Vera Lúcia Marquinzec. Que a Patrícia, lá quando ela está se adaptando ao mundo espiritual, ela pensa assim, pensa no cabelo dela de uma certa forma, e o cabelo dela é plasmado. Eu lembro que quem ensina ela inicialmente a plasmar era o Antônio Carlos, não é isso? Eu creio que sim. Que era de certo modo, era o guia dela ali, o orientador dela, do ponto de vista espiritual mesmo. E aí demonstram que que está tudo ali restrito ao pensamento. Tudo obedece ao pensamento. Se o seu pensamento é desequilibrado, imagina aquelas criaturas que só pensam no mal, em fazer o mal, em tacar o terror, aterrorizar mesmo. Que praticam crimes. Como que fica a forma dele debilitada? Sim. Né? Então, uns usam a maldade por ignorância. Outros usam a maldade com inteligência. Olha, são dois pontos distintos que têm repercussões assim gravíssimas. Sim. Aquele que usa com inteligência, ele pode plasmar o seu corpo físico como se fosse um anjo. Quer ser angelical, belo. E a gente tem que lembrar o seguinte também, né? Não só os bons, para quem tá em casa aí assistindo, não só os bons plasmam essas formas que são aparentemente angélicas, mas os maus também procedem assim. O que é mais grave ainda, né? Porque aí nós podemos ser vítima desses prestidigitadores. Então, como que a gente faz? Olha, você não olha a embalagem, você olha o conteúdo. Legal. Né? Então tem que ver se o cidadão, o que ele está passando, o que ele está fazendo. O conteúdo da informação dele, né? E alguns são tão inteligentes que eles conhecem até o evangelho, citam ele com maestria, mas distorcem o entendimento. São mais difíceis ainda de compreender. Se o doutrinador, né? Não sei se chama-se assim hoje, o esclarecedor, né? Facilitador da atividade ali não estiver
muito bem alinhado com os pensamentos, sobretudo do evangelho, o negócio pode sair mal, né? Sim. E tem A uma empreitada coisa, pode ficar ruim. tem uma coisa que nos protege um pouquinho. É o seguinte, a forma pode ser mudada. O conteúdo pode ser manuseado, mas a vibração que emite é baixa. A vibração ele não consegue. Não consegue dar aquela vibração, passar aquela vibração de paz, de harmonia, né? Ou seja, ele mesmo se delata nessa situação da energia dele, Exatamente. que é emanada do pensamento. Então, uma pessoa que está preparada, tem uma sensibilidade, e não só apenas o sentido de ver ali e ouvir, ele pode realmente, de cara, compreender que aquilo ali não é um espírito iluminado, e sim um embusteiro. Sim, sim. Um enganador. Bom, vou fazer mais uma leitura aqui, para a gente poder acompanhar. É esse fluido que compõe o perispírito? Ele fala que sim, é a ligação do espírito à matéria. De certo modo, a gente acabou respondendo isso aqui. Sim. A gente adentrou bastante nesse assunto. Se você quiser comentar, pode ficar à vontade. Só para a gente saber, assim como a doutrina nos passa, que nós somos compostos de porte inteligente, que é o espírito, o intermediário, que é o perispírito, que é o corpo espiritual, ou eu chamo vulgarmente da nossa forma, nós somos daquele formato. Então, ele pode ser plasmado. Como assim plasmado? Vocês já devem ter visto em algumas obras do André Luiz, espíritos se preparando para reencarnar. Sim, inclusive aparece no filme Nosso Lar, né? O Ulisses até reclamando que dentro em breve vou ter que reencarnar, reencarnação é difícil. Estão submetidos, logicamente, às leis físicas, né, às leis biológicas, ao DNA dos pais, porém eles podem ter uma certa influência na composição daquele corpo. E lembrando que o espírito sempre predomina sobre a matéria. Sempre. Então, você já reparou que todas as falas, tudo que nós temos registrado sobre Jesus, reporta que ele tinha um corpo belíssimo, um semblante assim impecável. Sim, sim. E o povo judeu, me desculpem, não eram tão bonitinhos assim. Como que ele saiu dessa forma? Tá aí uma prova de que o espírito ele predomina sobre a matéria, ele dá-lhe as características. Sim. Então, mesmo que os corpos, biologicamente, o DNA ali não seja a matéria-prima melhor possível, o espírito imprime sobre ela ainda a sua preponderância, a sua matriz, e pode modificá-lo. Tanto é... de um assunto eu vou para o outro. Desculpa. Vamos lá. Tanto é que o próprio Divaldo citava que na década de 80 iriam nascer aqui no nosso planeta aqueles espíritos azuizinhos, como é que chamava mesmo? Espíritos cristal... Índigo. Azulzinhos. Poxa vida. Mas deu certo, nós entendemos. Eu esqueci do índio. As crianças índio e as crianças cristal. Por que eles se nasceriam? Lógico que trouxeram para o nosso planeta a tecnologia que foi gritante. Hoje a gente consegue compreender como que a nossa tecnologia chegou a esse ponto. Porque vieram para cá espíritos altamente elevados nesse quesito. Sim. Mas só isso? Não. Eles iam imprimir nos corpos aqui presentes as suas matrizes. Então ia modificar o padrão genético para que os futuros corpos pudessem suportar os futuros espíritos que nasceriam aqui. Ou seja, é aquele processo de mudança. Quanto mais nós vamos evoluindo, mais o nosso corpo tem que se aperfeiçoar para receber um espírito cada vez mais bem preparado. Lembrando que isso aí que você acabou de falar, o Leon Denis, no livro No Invisível,
ele fala, de certo modo, sobre essa modificação dos corpos que receberiam outros tipos de espírito mais quintessenciados nesse período de transição que nós estamos passando. Né? Lembrando aqui que, igual o Jorge Lahar falou, me recordo disso numa palestra dele, em que ele disse que o barco já desatracou. Então nós estamos já a caminho desse segundo momento aqui da Terra. Ou melhor, terceiro, né? Primitivo, prova e expiação, terceiro momento, regeneração, local de descanso, para quem está um pouquinho cansado já desses tantos mil anos de mal por aí, que anda inclusive a passos largos aí pela Terra. Chega de cruz e fogueira. Chega de cruz e fogueira, né? Chega. Dá um tempo. Bom, nós já estamos cansados. Dá um tempo. Bom, Valdeni, eu queria que a gente desse prosseguimento aqui. Nós já estamos com 33 minutos de encontro. Passa voando aqui, né? Nosso encontro aqui. É o fluido que dá a vida, o princípio vital. E é esse fluido, né, que dá a vida, é isso que ele está perguntando. É o princípio vital. Ele diz assim, sempre ele. Eu disse ligação. E o mais interessante é que logo depois ele vai dizer assim, esse fluido é a emanação da divindade? Ele fala, não. É uma criação. Uhum. Se você quiser comentar aí. Sim, ele faz parte do fluido cósmico universal, é a criação divina, né? E logicamente ele é utilizado para a vida se manifestar. Uhum. Qual que é a anterior? Por favor, que eu já esqueci. Inclusive você tinha pedido para eu fazer só uma por vez e eu acabei pulando. O Alzheimer está chegando. É esse fluido que dá a vida, o princípio vital? E eles respondem, sempre ele. Eu disse ligação. Isso, ligação. Por quê? Ele não é a parte inteligente. A parte inteligente é o espírito. Mas sem ele não se comunica o espírito com a matéria. Uhum. Então ele é um veículo preponderante para que possa existir a vida. Não só a nossa vida aqui hominal, mas toda a vida no nosso planeta. Uhum. Bom, e aí, essa parte aqui é interessante porque fica a pergunta aqui assim, olha só, ele fala assim, esse fluido é uma emanação da divindade? Ele fala assim, não. É uma criação da divindade? Sim, tudo é criado, exceto o próprio Deus. Exato. Tudo é criado. Né? E no número 8, ele vai dizer, o fluido universal tem alguma relação com o fluido elétrico, do qual conhecemos os efeitos? E ele fala, sim, é o seu elemento. Então, ao que nos parece, o fluido universal pode se complexar em qualquer tipo de coisa, inclusive na mesa, nesses corpos, na nossa blusa, no cabelo, no carro, enfim, em tudo que nos rodeia. E a eletricidade é uma propriedade, que eu poderia dizer assim, né? Uhum. No átomo não tem os elétrons? Sim. Então, toda matéria possui. Então, logicamente, a variedade, a derivação desse fluido cósmico universal é infinita. Né? Veja quantos elementos químicos conhecidos. A nossa tabela periódica, né? E o que nós não conhecemos? Cada um com suas propriedades, que pode ser utilizada para N coisas, que hoje nós estamos começando a descobrir ainda. Elementos químicos que já foram descobertos há muitos e muitos séculos atrás, hoje ele está descobrindo as suas propriedades, para que ele pode servir. Uhum. Então, eu costumo dizer que é a matéria-prima realmente do universo. A partir dali, tudo pode se fazer. Inclusive a composição de nossos corpos físicos e corpos espirituais. É interessante a gente até comentar isso aqui, que com a compreensão espiritual aumentando e, sobretudo, quando nós estivermos mais senhores de nós mesmos. E aí, quando eu digo mais senhores de nós mesmos, é senhores do próprio pensamento. Então, a gente passa a ter um controle muito maior sobre esse fluido. Uhum. E, de certo modo, esse conhecimento já está nos evangelhos também, quando Jesus diz que a nossa fé, se devidamente, se não fosse tão pequena,
poderia mover montanhas completas, poderia realizar muitas coisas. O que é fé? Muitas pessoas dão à fé um entendimento diverso, meio místico, né? Uhum. Fé, para mim, é o quê? Convicção. Para você ter convicção, você tem que saber. Por exemplo, uma coisa elementar. Deus é bom. Como que você sabe que Deus é bom? Por dedução. Por dedução. Por dedução. Sim. Simples dedução. Então, você tem essa convicção. Eu sei. Porque tudo que acontece no universo é para o nosso bem. Então, logicamente, ele é bom. Isso é uma convicção. Quer dizer que tudo que acontece comigo é para o meu bem. Porque Deus é bom. Mesmo que possa parecer algo assim trágico, doentio. Uhum. É o processo com que a vida se desencadeia, os processos de correção do ser humano. É uma coisa, mas todo esse processo de correção é para o nosso próprio bem. Então a gente sabe que tudo vai passar. Que aquela dificuldade que nós estamos vivendo hoje vai passar. Que aquela perda que a gente tanto sofreu, tanto sofre, vai se atenuar. Que nós vamos nos encontrar posteriormente. Então você tendo essa convicção, você sabendo, você não sofre. Uhum. Então, o saber é importante nessa questão de fé. Então, a partir daí, se você sabe o processo, você sabe utilizá-lo. Quer ver só? Se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, você poderia dizer que aquela montanha passa daqui para lá e ela passaria. Essa é a afirmação de Jesus. Tudo bem. Fé sendo convicção, você entendendo o processo, faz de conta que você é um daqueles cientistas malucos, tá? Vamos para as historinhas. Vamos lá, vamos para a história. Lá vem a história. Você é um daqueles cientistas super inteligente e maluco. Uhum. E fala assim, eu vou criar uma bomba nuclear e vou explodir toda aquela montanha. Então ela vai desaparecer dali. Se desintegrar. Se desintegrar. Então, se eu souber o processo, eu posso fazer aquilo. Não é uma maneira? Sim. É uma maneira. Sim. Jesus utilizou uma forma alegórica, mas no fundo, ele não veio aqui para contar historinhas pra gente que não tenha uma finalidade verdadeira, não tem um fundo verdadeiro. Sim. Tudo que ele disse tem aplicabilidade, do ponto de vista real, prática mesmo. Mas para você saber como fazer, vai aí um período longo de aprendizado. Uhum. Você já ouviu falar, por exemplo, que nessa época que nós estamos vivendo, algumas incursões estavam sendo feitas no umbral, né, nas regiões inferiores, desintegrando aquelas cidades, aqueles panoramas deletérios? Sobretudo, nós encontramos muito desse material nas 3 últimas obras do médium André Luiz Querin Vilar, né, sob acho que a psicografia do Jerônimo Mendonça. Inclusive que você citou, né, o espírito Jerônimo Mendonça. E ele mesmo conta que a colônia Esperança Francisco Cândido Xavier, que fica em cima da cidade de Itapira, tem realizado incursões nessas zonas, que são zonas de sofrimento por causa do pensamento dos habitantes dali, e que tem retirado dali alguns espíritos que estão, de certo modo, arrependidos, outros nem tanto, e realizado essas últimas encarnações. Por isso que a gente está vendo essa desordem geral por aí. Sim. Imagina se você tivesse desencarnado hoje no plano espiritual com uma tarefa dessa. Você saberia como desintegrar, como destruir essa formação? Não temos essa informação. Então, como que você consegue isso? A partir do aprendizado, do entendimento, e aí você vai saber como utilizar os elementos para fazer aquela ação. Aí você vai ter convicção. Então, você tem a fé, é a certeza de que você pode fazer alguma coisa. Sim. Então, fé, uma confiança. Para mim, é justamente a aquisição do conhecimento, a sabedoria intrínseca em nós de tudo que está à nossa volta e das nossas possibilidades.
Bacana. Bom, vamos fazer essa número 9 aqui, que eu acredito que a gente vai ter muito interesse nela aqui. A substância etérea que existe entre os planetas é o fluido universal em questão? E São Luís vai responder. Ele envolve os mundos. Sem o princípio vital, nada viveria. Se o homem se elevasse além do envoltório fluídico que circunda os globos, pereceria, porquanto o princípio vital dele se retiraria para juntar-se à massa. Esse fluido vos anima. É ele que respirais. Ok, então se a gente quiser sair do nosso planeta, não vai ter jeito. Porque o nosso corpo está preparado para viver aqui, com os elementos que compõem esse mundo. Se você sair daqui, ele não está preparado para viver em outros locais. Como alguns querem, né? Por exemplo, viver em Marte, viver em Júpiter e outros cantos aí. O pessoal está querendo fazer essas viagens e, eventualmente, instalar moradas nesses locais, né? O que eu nem duvido não que poderia acontecer, mas a vida seria ali muito dura, né? Desse ponto de vista. Não tem os fluidos necessários ali para que o corpo humano pudesse viver ali corretamente, né? Você vai ter que levar tudo daqui. Vai ter que transportar. Vai ter que criar uma cidade lá ambientada igual aqui no planeta Terra. Uma estufa. A estufa, exatamente. Cidade estufa. E se você sair dali, bauau, já era. Então, o que vai acontecer no futuro eu não consigo divisar. Talvez lá na frente os nossos corpos, daqui a 1000, 2000 anos, eles já têm outra composição. Sim. Eles se modifiquem de tal forma que eles se adaptem a condições extremas. Não sei dizer. Aos mais diversos planos. Lembrando que na hora que a gente transicionar efetivamente para regeneração, nada obsta, obviamente, que nós possamos alcançar outros orbes de regeneração também e que estejam, em tese, adequados também a estilo dessa natureza de fluido. Porque assim como o nosso espírito ele evolui, o nosso perispírito vai junto e o nosso corpo físico também. Sim. Então, eu sempre uso uma piadinha muito interessante para comparar a evolução dos nossos corpos físicos. Nossos corpos estão em constante mudança. A prova cabal é o seguinte: tira uma foto hoje da população habitante da Terra e pega uma foto de 1900 e compara as pessoas. Olha no rosto, no semblante, no biotipo. Parece que hoje o pessoal tá mais jovem, né? Isso é até delicado falar isso, né? Mas quando a gente olha as fotografias, nós estamos falando de coisa de 25, 30 anos atrás. O pessoal que tinha, por exemplo, 18, 20 anos de idade, aparentava ser muito mais velho. Sim. E hoje não. Hoje a gente tem pessoas, por exemplo, que estão com 45 anos de idade e que estão com aparência de 30. Exatamente. Ou seja, os corpos parece que estão ficando melhores e mais... É uma prova que está evoluindo e rápido. Sobretudo com o auxílio da medicina. Também, aqui física, também material. A alimentação hoje é muito, muito melhor do que antigamente. Menos vícios. Também. E... Pelo menos deveria, né? Tem, né? Ainda tem aqueles que estão presos às viciações de toda sorte. Mas, em suma, tem se melhorado bastante. Se pegar os atletas mesmo, pegar uma filmagem das Olimpíadas aí da década de 50, 60 e comparar com os atletas de hoje, a diferença é brutal. Sim. Né? Então, estamos evoluindo. Só que para nós, uma geração, a gente não consegue perceber. Mas pegar 10 gerações aí, pegar agora e pegar 10 gerações, se houvesse essa possibilidade, a gente veria o avanço grandioso que aconteceu e que está acontecendo. Sim. Então, daqui a 1000 anos, vamos pôr aí umas 10, 12 gerações, muita coisa vai mudar. Com certeza. Sim. Se de 1900 para cá 12 gerações? É uma geração e meia, já mudou tanto. 12 gerações muda muito. E isso nós estamos falando do ponto de vista físico. Físico, exatamente. Porque se a gente for falar, por exemplo, de ponto de vista moral e do ponto de vista intelectual, é só a gente olhar 1000 anos para trás. É só a gente olhar o que acontecia 1000 anos atrás do ponto de vista do direito, das relações sociais,
Sim. E sobretudo também do pensamento humano, como ser humano de relações mesmo. Exatamente. Nossa. Totalmente diferente. Totalmente. Hoje nós temos uma outra roupagem do ponto de vista de relacionamento, né? Pra gente ver, né? A nível de trabalho, Hugo, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, meus 18 anos, o tipo de serviço que a gente fazia era um. Uhum. Hoje, na minha rotina, se eu tivesse que fazer o serviço que eu fazia lá no comecinho, eu falo que eu trabalhei uma hora por dia só. Hoje eu trabalho muito mais. Sim, a produtividade mudou totalmente. Muito mais. Eu faço muito mais coisas em menos espaço de tempo. Sim, sim. Então, tudo vai mudando. Tudo vai mudando. A tecnologia, logicamente, ajudou bastante. Ajudou muito nesse sentido. Mas também, se você não tiver uma preparação para isso, você não sabe utilizar. Claro. Tem que se adequar também, tem que se atualizar, sobretudo, para que a gente possa acompanhar esse movimento. Né? Então, e essa mudança, essa grande mudança tecnológica que aconteceu da década de 80 para cá, ao meu ver, é para que a gente tivesse mais tempo para a mente, para o espírito, e menos tempo para o corpo. Porque antes os trabalhos eram muito braçais, exigiam demais, né? Então, o tempo que você tinha para descansar, você desmaiava, ia dormir, para recompor as forças biológicas. Hoje não. Você tem tempo mais para você desenvolver o seu intelecto. Inclusive, a gente gasta esse tempo de sobra com muita coisa negativa, né? Sim. Vídeos negativos, não tão construtivos, caixinha do nada, que a gente fica rolando aqueles vídeos de 30 segundos, dopamina pura, né? Sim. Isso é viciante. Viciante? Viciante porque a gente vive isso e a gente sabe que é viciante. Todos nós, né, vivemos. Todos nós vivemos. E difícil. A gente sabe que é um vício quando você chega em casa e automaticamente você liga a TV ou entra no computador sem pensar. Não, vamos dar um exemplo quando a gente acorda. Muitas pessoas, inclusive quem está assistindo aí, normalmente acorda, a primeira coisa que vai pegar... nem vai ao banheiro muitas vezes, pega o celular para poder ver se tem alguma notificação. Se alguém se comunicou com ele. O nosso processo está muito mais acelerado de informação. Sim. Por isso isso fica no processo viciante, né? Sim, de fato. Bom, vamos fazer mais uma pergunta. Na verdade, só temos mais duas aqui nesse bloco. Desde que é esse fluido que compõe o perispírito, estaria em uma espécie de condensação que, até certo ponto, o aproxima da matéria? E São Luís vai responder, até um certo ponto, sim, visto não ter suas propriedades. É mais ou menos condensado conforme os mundos. Ou seja, então ele está dizendo que esse fluido que compõe o perispírito, que é semimaterial, faz parte, de um certo modo, está condensado do fluido que é do próprio orbe, que é aquilo que a gente estava conversando. Né? A gente está, de certo modo, ligado à Terra, sobretudo por causa do nosso pensamento e do nosso perispírito, que é consequência dele. Né? Nós imprimimos na matéria uma certa densidade. Então, nós estamos aqui no plano físico, tem uma densidade tal. Mas existe também, fora desse corpo físico, nós temos um corpo perispiritual que também tem uma densidade. Então, essa densidade pode nos levar para dimensões distintas. Então, num planeta como o nosso, não existe só o plano físico e o plano espiritual e só 1 e 2. Existe o plano físico, existem as diversas dimensões espirituais. São as cascas de cebola. E como que se dá a separação? Por peso, por densidade. Que depende do pensamento. Que depende do pensamento. Então, quanto mais evoluído o ser, mais quintessenciado fica a matéria que o compõe, e ele tem condições de ascender a mundos superiores. E quanto mais denso for o perispírito, decorrente das criações mentais baixas, eles vão para as regiões
abismais. Lembrando que nós não temos somente espíritos também nessas condições, dessa que a gente está falando, dessa gradação, são grades de níveis espirituais, mas nós temos também cidades espirituais completas nesses mesmos níveis. Então a gente tem, por exemplo, cidades espirituais ou atividades de trabalho espirituais que estão aqui no umbral grosso, que é onde a gente está. Aqui ao nosso lado aqui tem um umbral grosso. Mas tem atividades também no umbral médio, no umbral fino, que aí seria o exemplo de Nosso Lar, aquela cidade que está em cima do Rio de Janeiro. Mas por obras que têm chegado recentemente, né, na lavra de alguns médios desse momento, nós temos a ciência também de que existem cidades, inclusive, que estão acima de Nosso Lar e que coordenam as atividades daquele centro de trabalho espiritual ali, e que Nosso Lar, por exemplo, nós sabemos que Nosso Lar, que está no Rio de Janeiro, está no umbral fino, está conectada com a colônia Esperança Chico Xavier, que está em Itapira, que está no umbral médio, ali, umbral grosso. Então a gente tem as cidades espirituais também nesses níveis, nessas cascas de cebola. E espíritos trabalhando ali nessa atividade. Que não são visíveis aos nossos olhos. Não são visíveis. Então aí dá para se entender quando se fala que nesse universo não existe espaço vazio. Uhum. Pode existir o espaço vazio para os nossos olhos físicos. Sim. Mas quantas dimensões espirituais existem? A gente não sabe dimensionar. E qual o tamanho delas? E, sobretudo, como que elas operam. Exatamente. Porque, desculpa interromper, Valdemir, porque eu vou ficando empolgado com esse assunto. A gente nem sabe se efetivamente essa história é verdadeira ou não, mas eu trago ela à nossa lógica aqui, e acho que espiritismo é isso, a gente debater pra gente saber se uma determinada história ela tem o condão de veracidade, mas fato é que Francisco Cândido Xavier um dia foi convidado por Emmanuel, e ele falou assim: Emmanuel, onde é que nós estamos indo? Eu falei assim: não, faz o seguinte, você não fica comendo muita carne, muita coisa pesada essa semana não, e eu vou levar você para poder ter um encontro muito especial aqui nas cercanias do nosso sistema solar. E de fato, no dia aprazado, Emmanuel chega, Chico desdobra do corpo, né? E eles vão. E ele começa a ver ali os anéis de Saturno. Quando eles se aproximam lá, ele vê que havia ali, eles estão em espírito. Quando eles chegam lá, ele falou assim, ele viu uma nave-mãe gigantesca lá. Uma nave. Tá no plano espiritual. E aí ele chega lá, e ele chega no convés de comando para poder conversar com um espírito que estava ali, que não estava subordinado ao nosso Cristo, que estava subordinado a um Cristo superior ao nosso. E aí existe até uma conversação lá entre eles e tal, sobre a finalidade da presença deles ali. Sobretudo, gente, esse papo aqui não é de ufologia não, tá? Isso só lembrando que dentro do plano espiritual nós temos várias camadas, né? Mas fato é que existe essa conversação lá. E eu não sei até onde essa história tem veracidade ou não, mas fato é que esse espírito revela algumas atividades ali que não estava efetivamente ligado ao Cristo planetário nosso daqui da Terra, estava subordinado a outro Cristo, e que estava ali, sobretudo, para uma certa proteção ali do sistema, né? Então tem essa história. Se ela é veraz ou não. Tem uma outra que parecida com essa, que o Emmanuel também leva o Chico para dar um passeiozinho. Uhum. E ele se desdobra e vai se afastando da Terra, até que a Terra é um pontinho pequenininho, né? Mas ele conta no Pinga Fogo isso. É o Pinga Fogo de 73 que ele fala um negócio desse. E aí ele chega num ponto e ele fala para o Emmanuel assim: dá para voltar não? Vou voltar a tomar um cafezinho. Comer um pão de queijo. Então, olha só, voltando ao nosso assunto, tem também uma preocupação muito grande com as guerras nucleares. Ah, sim, de fato.
E uma das coisas que é anotada nos livros que reportam sobre isso é que espíritos de outros sistemas, preocupados com o que a Terra tem feito, estavam ali policiando. E dizia o seguinte: se acontecer uma guerra nuclear no Brasil, vai influenciar em todos os outros sistemas. É porque a gente está como se fosse num condomínio. É como se você estivesse dentro de um apartamento. Se você quebrar o apartamento em que você está, você vai quebrar, você vai comprometer todo o prédio. Então isso quer dizer o quê? Que nós estamos inseridos nesse grande sistema. Sim. Que se afetar aqui, afeta os outros. Uhum. E da mesma forma, se nós melhorarmos aqui, melhora para os outros também. Então, eu creio que isso é um achismo meu, por achismo. Claro. Os mundos estão todos interligados. A gente não vê, a Terra está separada de Marte, por exemplo, por milhões de quilômetros. Uhum. Mas será que os planos, as dimensões espirituais, elas não se... São fraternas. São fraternas. Eu não tenho dúvida de que nós temos uma fraternidade mútua e uma preocupação, sobretudo, daqueles que já alcançaram melhores situações espirituais, de pensamento, de vivência, de sociedade, estão preocupados conosco e estamos aqui atrás também, né? Uhum. Eu costumo dizer que Deus é muito inteligente. Ele usou de um sistema de retroalimentação para a nossa educação. Então, todos aqueles que já estão mais à frente da evolução ficam, como se diz, encarregados de cuidar daqueles irmãos que estão mais atrás. É mais ou menos o que está naquela escada de Jacó. É isso mesmo, escada de Jacó? Não lembro se é de Jó ou de Jacó. Mas é a escada de Jacó. Tem até uma pintura sobre isso. Em que anjos subindo e descendo de zonas abissais e tal. Nessa grande troca de fraternidade entre os mundos. Bom, Valdeni, a gente acabou falando bastante coisa. Pois é. E deixo aqui para os nossos amigos que estão em casa esse convite para que possam fazer a leitura desse artigo, que é um artigo que tem muita coisa sobre os fluidos, a relação do pensamento sobre eles, sobretudo da vontade, e também as explicações de como que o nosso pensamento pode influenciar esse material, né? A vontade pode influenciar esse material. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela participação, como sempre. A gente está aqui para divisar um pouquinho desse conhecimento aqui e trazer para os nossos amigos aí. Lembrando mais uma vez, dá uma visitada, dá uma força aí lá no site do Vinhas do Senhor, www.vinhasdosenhor.com. Tá na descrição do vídeo aí, já tá delimitado aí. Se você clicar lá, você acha muita coisa. Você tem quiz, caça-palavra, não é, Valdeni? Inclusive é o Valdeni que faz, viu, pessoal? A parte de entretenimento. A parte de entretenimento espírita é o Valdeni que faz, né? Então fala pro pessoal aí. Tem quiz, fala pra galera aí. Tem o quiz, por enquanto, o caça-palavras e o palavra cruzadas. E o quiz tem Ave Cristo, tem outras coisas mais, né? Nós temos do Paulo Estevam, do Ave Cristo, Kardec e Jesus. São 4. Legal. E nós vamos, em breve, colocar lá do estudo sistematizado da doutrina espírita. Que bacana. Que a ideia é que esse material sirva de complemento de estudo. Então, para aqueles que futuramente forem fazer o sistematizado, eles vão ter lá um material para se testarem. Legal. Buscando ali nas palavras cruzadas ou no quiz informações muito importantes para a nossa assimilação. Lembrando também uma coisa, que sobre o Kardec, nós temos já acho que 4 episódios, 4 separações, né, 4 capítulos, falando sobre a biografia dele, falando sobre o contato com os médiuns, né? Inclusive eu fiz um lá, viu? Gostei muito. Eu fiz um dessas perguntas e respostas aí. Inclusive, pessoal, é muito bacana, viu? Porque depois que você faz, né, Valdeni? Depois que você faz, tem as respostas. E você sabe, inclusive, a percentagem que você acertou ou não. E tem o feedback, que é justamente da onde que foi tirada aquela resposta. A fonte, né? A fonte, sim, que é uma transcrição idêntica ao que consta no livro. Que legal. Então é um material de estudo.
né? Um material complementar de estudo, além de nós termos lá as obras básicas para download, a revista espírita para download. Sim, sim. Tem também as colaborações de artigos, alguns artigos que eu escrevo, alguns artigos que o Éder, que é um companheiro nosso, também escreve. O Orson Peter Carrara também colabora conosco no site. Claro, inclusive parceiro do nosso canal, né? Exatamente. Orson Peter Carrara aí, inclusive deixa até um agradecimento para ele aí, né? Ele sempre nos apoia, manda para nós aí os artigos espíritas dele. Tá sempre um grande parceiro nosso. E nós vamos alinhar cada vez mais com outros centros espíritas e para que as nossas atividades cada vez mais sejam aprofundadas para que cheguem ao maior nível de pessoas possível. Esse é o nosso papel, a divulgação da doutrina espírita. É isso aí. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu sei que o nosso encontro foi muito rápido, passou voando, mas a nossa proposta é sempre de 1 hora para que a gente possa falar dentro do nosso assunto aqui. A gente retorna na semana que vem e... como eu gosto sempre de dizer, deixa o seu like aí nesse vídeo e se ele fez diferença para você, talvez ele faça diferença também para mais alguém que esteja em sofrimento, que esteja procurando respostas da vida. E eu acho que o Espiritismo tem muitas respostas da vida. A gente encontra muita coisa aqui. Exatamente. Né? Um fraterno abraço para vocês. Ave Cristo e a gente se vê. Um abraço.